Este Deus Santo, apesar de toda a sua grandeza, é um Deus que está pertinho de nós e extremamente preocupado em ser compreendido no que diz aos seus filhos. Amém? Por isso nós temos estudado sobre o que o Senhor tem dito ao nosso coração. Temos ouvido algumas mensagens que estão debaixo de uma premissa: assim diz o Senhor. Vimos num primeiro momento que ele disse: haja luz, luz que gera vida, luz que clareia a vida, luz que é a sua palavra, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Depois vimos que Deus disse: não coma. Ele estabeleceu limites para o homem, parâmetros, cobrando obediência. Depois ouvimos Deus dizer: não coma dessa árvore. Vimos que o Senhor estabelece parâmetros para a nossa liberdade e nos dá a liberdade. Hoje, na aula da EBD, o grupo do Eliné fez uma colocação bastante interessante sobre decisões de livre-arbítrio. Nós tomamos decisões com liberdade uma vez, quando escolhemos andar ao lado do Senhor, porque a partir desta decisão, não mais a nossa vontade prevalece, mas a do Senhor na nossa vida. Depois vimos ainda o Senhor dizendo a Noé: entra nessa arca, você que é homem justo, íntegro e um homem que anda comigo. Hoje de manhã ouvimos o Senhor dizendo: examine-se, pois, a si mesmo e veja como anda a sua vida na comunidade. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 12. Hoje eu quero trazer alguns pensamentos relacionados à vida de um homem que tem uma relevância extremamente grande no contexto bíblico, que é Abraão. Abraão, que era filho de Tera, nasceu provavelmente em Ur, na Babilônia. Ele era casado com uma mulher chamada Sarai e depois teve o seu nome mudado para Sara. Ele também tinha o nome de Abrão e depois teve o seu nome mudado para Abraão. E aí nós vamos encontrar algumas experiências que esse homem vive, e só posicionando a história desse homem no contexto bíblico, nós vimos a experiência que Noé viveu. O Senhor, ele olha para a humanidade e ele percebe que houve muita degradação, e literalmente o Senhor passa limpo aquela história, e ele recomeça a contar a história do homem a partir de Noé. E aí a história vem caminhando, e aí surge a experiência deste homem. Quero convidá-los a prestar atenção na leitura. Gênesis capítulo 12, lerei a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso 4: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele.
Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo Sarai, sua mulher, e Aló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. As pessoas que lhe acresceram em Harã partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Queridos, interessante esta ordem que o Senhor dá ao seu servo. Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Uma decisão de fé, uma decisão bastante difícil, porque Abrão era um camarada muito rico, ele tinha posses, ele tinha propriedade, e de repente o Senhor lhe dá esta ordem: sai do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando Deus nos diz para sair, quando Deus nos move para uma área diferente da área onde estamos, nós precisamos avaliar exatamente que valor eu dou para este que está dizendo ao meu coração: vai. Já contei para alguns irmãos aqui a nossa experiência no Grajaú. Eu pastoreava uma igreja que eu havia começado em 81, e quando foi no ano de 94, a igreja estava legal, a igreja estava gostosa, muita gente na igreja, era família, e a família da Ruth é família de paraibanos, e o nordestino, via de regra, ele tem assim um respeito ao pastor. Na minha família lá, até hoje eu tenho cunhadas que me chamam de senhor. Então, era uma situação bastante confortável. Eu estava numa zona de conforto bastante tranquila. E um dia eu preguei sobre esse texto. Eu era o pastor adjunto, a igreja tinha já o seu pastor titular. E aí eu preguei esse texto e fui para casa, e a mensagem ficou batendo na minha cabeça. E eu dizia: Senhor, essa eu já preguei, né? Essa eu já falei. E aquela mensagem foi ficando, e aí conversei com a Ruth e entendemos que o Senhor nos queria num outro lugar, que Ele ainda haveria de mostrar. O Lucas tinha 3 anos, mais ou menos, 3 para 4 anos, 4. E aí chegamos na igreja e comunicamos: amados, eu gostaria que os irmãos orassem, porque hoje é o meu último dia aqui na igreja. O que aconteceu? Nada, não aconteceu nada. O Senhor disse vai, não aconteceu nada com Abrão. Ele estava quietinho trabalhando, o Senhor falou vai. Por que o Senhor faz isso? Abrão ainda, ele nos mostra que havia um plano de Deus na vida desse homem, e que ele haveria de ser o pai de uma grande nação. O texto diz que ele seria o abençoador das famílias da terra, e que nele as famílias seriam abençoadas. E Deus ainda garante a sua bênção sobre os que lhe abençoassem, mas também a sua mão pesada sobre aqueles que se levantassem contra ele. Ou seja, Deus está dizendo: vai que eu seguro a onda. Não deu outra. Partiu Abraão. Foi embora. Não pensou 2 vezes. Porque Abrão tinha no Senhor o seu primeiro lugar. O trono na vida de Abrão pertencia ao seu Deus. E como um bom servo, ordem dada,
ordem cumprida. Dá para discutir ordens se você valoriza quem está acima de você? Não. Siga o seu caminho. Quando Deus disse para Abraão sair e ir para outro lugar, ele deixou claro um detalhe: sai do meio da tua parentela, sai da casa dos teus pais. Abraão obedeceu prontamente, mas ele cometeu um erro por carinho, um erro por amor. Ele amava muito o seu sobrinho. Camila, se Deus mandar eu levo você, tá? Ele amava muito o seu sobrinho. E aí quando ele parte, ele deve ter conversado, o texto não mostra como foi a tratativa, como foi as reuniões, como foram as despedidas, mas o fato é que ele traz Ló, o filho do seu irmão, e ele segue obediente ao Senhor. Deus, olhando para aquela atitude de obediência, vai cumprindo também a parte dele. Só que tem aquela relação de obediência, sempre tem aquele senão. Ló não fazia parte do plano, mas por amor, Abrão acaba levando aquele jovem. No capítulo 13, surgem problemas, mesmo quando a gente anda debaixo da mão de Deus e atendendo ao que diz o Senhor, mesmo quando você é obediente ao Senhor, nós não estamos sujeitos a nos livrar de problemas e dificuldades. No capítulo 13, este problema bate à porta. Leio a partir do verso 1. Saiu, pois, Abrão do Egito para Neguebe, ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico e possuía gado, prata e ouro. Fez suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. Aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos chegados, somos parentes chegados. Acaso não está de ti, ante de ti, toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Queridos, assim diz o Senhor: Abrão, sai, que eu vou te abençoar e vou estar com você o tempo todo. Sai da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela. Ele obedeceu 99%. Levou Ló por amor, mas errou, porque Deus não disse para levar Ló. Ao contrário, mandou se apartar da parentela. Muitas vezes na nossa vida, por amor, nós também cometemos alguns erros. E é nesse momento que a gente tem que estar muito bem alinhado com o Senhor, para perceber
as estratégias corretivas que o Senhor vai nos dar para consertar aquela história que nós começamos a escrever erradamente. O plano de bênção para Abrão e a sua família não implicava naquele momento a presença de um parente. Resultado, o texto mostra. Começaram a surgir dificuldades, porque era muito gado e começou a dar problema. E aí a gente percebe a palavra de sabedoria deste homem chamado Abrão. Ele se aproxima do seu sobrinho e diz: meu querido, nós somos parentes próximos e não deve haver contenda entre nós, nem entre aqueles que convivem conosco. Palavras de sabedoria, palavras de um homem que quer ver o bem-estar dele com a sua parentela, apesar de ter saído do meio dela. Deus não mandou chicotear, Deus não mandou ofender a parentela, não. Deus só pediu para sair. E aí a gente não sabe exatamente como foi o trâmite da saída, mas o fato é que Abrão estava lá na sua jornada para a terra que Deus haveria de mostrar, e o impasse se instala. Palavra de sabedoria: meu sobrinho amado, não podemos continuar caminhando junto. A terra está toda diante de você. Tome a decisão. Para onde você quer ir? Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você escolher ir para a direita, irei para a esquerda. Ló, não dotado de tanta sabedoria como Abrão, Ló deu uma olhada, pegou o GPS, olhou, viu que do lado de cá tinha cidades estruturadas, olhou do lado de cá, aquele vazio. Aí ele falou: tio, eu vou para lá. Eu estou vendo que tem cidades ali e tal, e eu vou para lá. E aí ele escolheu e foi na direção de Sodoma e Gomorra. Aí a gente já viu que ele fez a escolha errada. Motivado por quê? Por um coração enganoso. Motivado por quê? Por uma aparência de alegria, por uma aparência de festa, e nem tudo que aparenta a festa, aparenta a alegria, de fato carrega esses valores. Mas o coração do homem é enganoso, e às vezes a escolha e a decisão de se envolver em questões que aparentemente trazem momentaneamente um sentimento de alegria, depois se torna um vazio e, pior, uma realidade difícil de se lidar. O texto vai seguindo, e Ló vai para um lugar e Abraão vai para o outro. Leio o verso 14 do capítulo 13. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os teus olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, e a tua descendência para sempre. Farei da tua descendência como o pó da terra, de maneira se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também
a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as tendas, foi habitar nos carvalhais de Manrá, e estando junto a Hebrom, levantou ali um altar ao Senhor. Queridos, Deus vai abençoar a sua vida no momento em que você estiver debaixo da orientação que Ele determinar. Enquanto estivermos plenamente obedientes à palavra do Senhor, a bênção repousará sobre nós. É interessante observar que o texto mostra que Deus, no momento em que Ló se separa, Abrão volta para o eixo central da obediência ao Pai. E ali, nesse segundo momento, Abraão talvez tenha ouvido quando Deus fala para ele: olha, sai da tua tenda, vem aqui fora, eu vou te mostrar uma coisa. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Queria que você tentasse imaginar a cena de Abraão, até um pouco triste porque Ló se separou dele, mas aí o Senhor lhe chama, e talvez ele tenha ouvido alguma coisa mais ou menos assim: Será que
fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Tudo aquilo que Deus amado, nós te agradecemos, porque a experiência de Abraão mostra, ó Pai, como é importante estarmos debaixo daquilo que o Senhor tem dito. Na letra dessa música nós ouvimos a declaração de que ouviremos da tua boca, te abençoarei. Ó Deus, muito obrigado pelas oportunidades que o Senhor nos dá de ter a nossa história reescrita pelo Senhor. Mas para isso, Pai, nós precisamos dar o passo de fé e obedecer ao Senhor, como Abraão fez, ao receber a ordem de sair. Prontamente ele se levanta e parte, buscando a tua vontade, buscando a tua direção. Ó Deus, muito obrigado, porque nós, conhecendo a história de Abraão, nós sabemos que tudo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu na vida deste teu servo. E queremos pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude a compreender que muitas vezes o deixar a nossa história, o sair da nossa zona de conforto, a mudança que o Senhor propõe que nós façamos na nossa vida, ó Pai, queremos obedecer, porque entendemos que esta é a tua direção. Se o Senhor diz isso ao nosso coração, nos ajuda a sermos obedientes. Oramos agradecidos pela bênção da tua palavra, que a todo instante que nós a buscarmos, que nós a procurarmos, nós vamos ter na tua palavra a tua direção para o nosso caminhar. Nos ajuda, ó Deus, a seguirmos tão somente pelas veredas que o Senhor nos mandar trilhar. Nós oramos assim no nome santo de Jesus, hoje e sempre. Amém. Queridos, mas a história de Abrão com o seu sobrinho ainda tem um outro capítulo interessante, porque ao passo que Ló vai para a região de Sodoma e Gomorra, Abrão vai para o outro lugar e Deus vai seguindo na bênção de sua vida, mas eles ainda mantiveram contato, não sei se WhatsApp ou Facebook, mas um mandava notícia para o outro. E de repente, Abrão soube que aconteceu uma guerra, capítulo 14. E essa guerra envolveu alguns reinos
E Sodoma e Gomorra foram tomadas nesse momento de guerra. E Abrão ficou sabendo que seu sobrinho, as coisas do seu sobrinho, a família do seu sobrinho, que morava lá em Sodoma, tinham sido levadas. Ele havia sido sequestrado nesse momento de guerra. Leio com os amados capítulo 14, a partir do verso 12. Na verdade, o 11 por conta da guerra. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e Gomorra e de todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho de Abrão, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara, esse era o WhatsApp, e contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de Manré, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan, e repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também Ló, o seu sobrinho, e os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Queridos, aí é aquela coisa bem cinematográfica, né? Mexeram com o sobrinho de Abrão, que tem a proteção do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Como a separação dos dois foi pacífica, não rolou aquele bem feito. Escolheu o caminho de lá, bem feito. Não. Abrão amava o seu sobrinho. E no momento em que ele soube disso, o que a promessa de Deus disse? Que em Abrão as famílias de toda a terra seriam abençoadas. Abraão convoca um exército de homens nascidos na sua casa, homens de confiança, e ele monta uma equipe de assalto e resgate. Persegue esses inimigos, fica no encalço deles, os destrói e resgata o seu sobrinho, as coisas do seu sobrinho, e também, de contrapartida, o povo que fora feito escravo junto. A bênção da vida de Abrão, afetando diretamente a vida do seu sobrinho nesse momento conturbado. Mesmo quando tudo vai caminhando dentro da direção do Senhor, nós estamos sujeitos a lutas. E é aí que a gente precisa estar atento ao que o Senhor diz. Eu quero reescrever a sua história. Por isso eu digo, vai. E na obediência, Abraão foi e já está sendo bênção, enquanto vai no caminho em que Deus está mostrando. E a todo momento o Senhor vai reforçando no seu coração: a tua descendência será grande, a tua descendência será como a areia do mar, eu vou te abençoar. O convite que eu quero fazer a você nesta noite
é que você procure olhar para a sua história e perceber se em algum momento dela você quer que o Senhor reescreva. Se em algum momento, em algum capítulo da sua história, se você quer que o Senhor vá, apague, comece de novo e reescreva essa história, agora debaixo da tua obediência a Deus, como Abrão fez. Ele partiu, levou o seu sobrinho, entendendo que havia errado. No momento em que ele se separa do seu sobrinho e volta para o centro da vontade de Deus, aí o Senhor renova com ele o seu pacto de bênção, e a vida de Abrão continua sendo bênção, até para o sobrinho que fez a escolha errada. E lá na frente ainda tem aquela outra experiência, que Abrão recebe os anjos do Senhor, e os anjos falam para ele: Abrão, seguinte, a casa vai cair, Deus mandou destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abrão falou: rapaz, mas vai destruir? E se tiver 100 justos lá, vão destruir? Não, se tiver 100 a gente não destrói. E começaram a pôr bala nas armas para destruir. Aí Abrão falou: mas assim, se tiver 50 justos, vai destruir? Não, se tiver 50, a gente não destrói. E toma armamento, e os anjos se preparando. Abrão falou assim, tipo assim, se tiver 10 justos, destrói? Não, não vamos destruir. E está lá preparando. Bom, a gente vai lá, porque não tem 10. Vem cá, quem escapa? Ló, a sua esposa e os filhos. Então tá bom. E o anjo foi lá e falou: Ló, tchau. Aí quem escutou o sai da tua casa, sai da parentela, foi Ló. E qual foi a palavra dos anjos para Ló? Não olhe para trás. Assim diz o Senhor: se ele começar a escrever de novo a sua história, não olhe para trás. A mulher de Ló olhou e não seguiu viagem, porque ao desobedecer a palavra do Senhor, ela foi punida e se transformou numa estátua de sal. O Senhor quer te abençoar, e para isso Ele só quer que você esteja no centro da vontade dEle, seguindo por onde Ele determinar, através da sua palavra sobre a sua vida. Amém? Cure a sua cabeça mais uma vez. Agora, no momento de reflexão, não mais ao som da música do Fernandinho, mas eu gostaria de convidar você a refletir um pouquinho agora na sua condição de vida. Como você está? Como está a sua parentela? Como está a sua vida como um todo? Assim diz o Senhor nesta noite: eu quero te abençoar. Mas para isso, você precisa estar no centro da vontade dEle. E quando o Senhor pede para você estar no centro da sua vontade, é sempre o melhor. Romanos nos convida a nos apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o nosso culto racional, para que neste apresentar a nossa vida ao altar dele, aí nós vamos experimentar qual é a boa,
perfeita e agradável vontade do Senhor. Você está no centro da vontade de Deus? Precisa fazer algum alinhamento? Assim diz o Senhor nesta noite: este é o tempo para você corrigir a sua história. Abraão fez isso e Deus confirmou a vida de bênção. Quando Ló foi confrontado e foi convidado também a um ato de obediência, saindo de Sodoma, ele obedeceu, a sua esposa não. E ele foi abençoado e a sua esposa não. A equação é bem simples. Se você sente que na sua vida algo precisa ser alinhado com o Senhor, diga isso para Ele hoje. Diga para Ele o que você quer alinhar, o que você quer corrigir. Mostre para Ele a dificuldade que você tem para poder deixar algo, mudar algo. E aí o Senhor vai lhe dar forças. Quando Abraão caminhava com o seu sobrinho, a própria natureza sinalizou: não dá para ter 2 rebanhos. Foi o mecanismo que Deus usou para ajudar Abraão a corrigir o seu percurso. No caso de Ló, a presença dos anjos do Senhor na sua casa foram a garantia da saída deles daquele lugar de tormento para um lugar de bênção. Se você quer dar este passo de fé na direção do Senhor e você sente que precisa corrigir o seu percurso, coloque-se de pé para que o Senhor veja o seu coração, para que o Senhor vá até você e te ajude a mudar a sua história. Eu me coloco de pé. Ó Pai, como é difícil às vezes ficarmos de pé para corrigir algo. A gente se expõe, a gente se envergonha, a gente tem medo, mas olhando para a experiência dos teus servos, nós queremos e sabemos que seremos tratados pelo Senhor com o mesmo amor, com a mesma misericórdia. Muito obrigado, porque o Senhor vai mostrando a nós onde precisamos corrigir o nosso caminho na atuação do Teu Santo Espírito. Muito obrigado, porque o Senhor nos permite esse ato de fé e de desejo de estar no centro da Tua vontade. O Senhor conhece, ó Deus, cada coração que nesta noite se colocou de pé. O Senhor sabe qual é a necessidade e qual a direção que cada um deles precisa. Que cada um de nós
possa sempre dar ouvidos ao que diz o Senhor na sua palavra. Ajuda os teus servos a encontrarem o melhor lugar, que é o centro da tua vontade. Fortalece-nos para que nós não olhemos para trás, porque queremos ser bênção e queremos contar sempre com a tua proteção. Oramos alegres no nome santo e poderoso de Jesus, quem nos fortalece na nossa caminhada, quem nos acode nos momentos de queda. Porque o Senhor falava aos pais e profetas de muitas maneiras, mas hoje fala ao teu povo através de Jesus. E é no nome dele que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Meu querido, você que está de pé, você precisa de ajuda. Às vezes não é fácil mudar o percurso. Agora eu quero convidar a todos a se colocarem de pé e nos juntarmos ao centro. Porque num exército alinhado desta maneira, o inimigo não nos vence. Amém? Quando a gente vai junto, nós somos fortalecidos na força do amor do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você a sua luz, e que Ele te dê a paz nos caminhos que você vem trilhando. Que a cada momento do seu viver você possa olhar para Ele, para entender se é para a esquerda, se é para a direita, se é para recuar ou se é para avançar. Deus é muito criativo. Em algumas situações a ordem para o seu povo foi: marchem. Pai, tem um mar na frente, marchem. Se o mar não se abrir, iremos por sobre as águas. Mas às vezes o Senhor disse ao seu povo: parem e vejam o meu livramento. Deus tem sempre o melhor para a nossa história. Amém? Que a graça do Senhor repouse sobre a sua vida. Amém? Vamos cantar essa última música, pedindo que o Senhor nos dê uma semana de paz, uma semana de vitória. E ao final da música, não deixe de cumprimentar, abraçar o irmão que está ao seu lado, desejando-lhe forças para corrigir o rumo. Amém? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer.